Nosso programa está de volta com o Dr. Newton Lara, que é neurocirurgião e vai falar com a gente sobre neuralgia do trigêmeo. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. A gente estava até aqui pesquisando um pouco sobre a palavra neuralgia do trigêmeo, sobre o que é a neuralgia. Doutor, a primeira pergunta que eu queria fazer é o que é isso? Bom, neuralgia faz parte das que a gente chama de dores neuropáticas. Então a gente tem um sistema, o que é sentir dor? Sentir dor é o nosso corpo, através de fios elétricos, que são os nervos, que são na verdade tubos que conduzem os estímulos, e esses estímulos são estímulos elétricos e funcionam para avisar o nosso corpo que algo de ruim está acontecendo, que algo está machucando, então é um sistema de alerta. Então o sistema nervoso, ele alerta o nosso corpo de que algo está acontecendo de ruim através de informações como dor. Então dor é algo que informa que algo de ruim está acontecendo com o nosso corpo. As dores neuropáticas é quando esse sistema que informa o nosso cérebro de que algo de ruim está acontecendo está doente. Então o sistema de informação que está doente. Então, a partir de uma pessoa que tem dor neuropática, informações são distorcidas. Então, o seu cérebro pensa que tem dor num local onde não está acontecendo absolutamente nada. Isso que é dor neuropática. E a neuralgia, algia, quer dizer, dor de origem nervosa, por isso que chama neuralgia. A gente vai falar especificamente sobre o trigêmeo já, mas eu não posso deixar de perguntar sobre a fibromialgia, então, doutor. Fala um pouquinho disso pra gente. Fibromialgia é uma dor disfuncional que a gente caracteriza. Pode ter alguma relação com esse tipo de dor que o senhor está falando, não? A gente considera hoje, então tem. Antigamente tinha a dor nociceptiva, ou a dor normal, que todo mundo sente, e a dor neuropática, que é essa da neuralgia do trigêmeo. Tipo, bateu. Doeu, bateu aqui, doeu aqui. Isso é uma coisa. Isso, seu cérebro é informado. Ó, bateu, doeu. E o seu cérebro tem que sofrer, você tem que sofrer para você não martelar ou não pôr a mão na... Não continuar martelando, não continuar pondo a mão no fogo. É um alerta, então tá ali. Isso é um tipo de dor. Isso é um tipo de dor que é a dor normal. Convencional, digamos assim, convencional, que a gente chama de dor nociceptiva. Perfeito. A dor neuropática, digamos que numa das marteladas eu machuquei o meu nervo, e o meu nervo começa a disparar informações dolorosas mesmo sem eu estar martelando ali. Essa é a dor neuropática. A fibromialgia, o que acontece? A interpretação do nosso estímulo é que é defeituosa. Então a pessoa que tem fibromialgia, lá na região do cérebro, que é responsável por receber e interpretar a dor, que está doente. Uhum. Tá? Então por isso que a gente considera hoje a fibromialgia como uma dor disfuncional. E eu perguntei isso porque eu já ouvi especialistas falarem que duvidam que a fibromialgia exista de fato, que ela talvez seja mais relacionada à questão psicológica, e como muitas pessoas que nos assistem fazem perguntas sobre isso, já queria trazer esse esclarecimento. Seu entendimento é de que de fato existe. Não, é uma doença. É uma doença que causa sofrimento, que é uma tríade, uma doença tão neurológica que não causa só dor. Causa dor, causa distúrbio de sono e causa distúrbio do humor, que é a depressão que está relacionada à fibromialgia. Perfeito. Então, é uma doença. Doutor, onde está o trigêmeo? Por que a gente vai falar dele? Explica para nós. O trigêmeo é um nervo que dá a sensibilidade dolorosa para a face. Então, ele se chama trigêmeo porque são 3 ramos. Tem o ramo que a gente chama oftálmico, que é o primeiro ramo, o ramo maxilar, que é o segundo ramo, e o ramo mandibular, que é o terceiro ramo. Por isso que ele se chama trigêmeo. É um nervo quase que eminentemente sensitivo. Então ele não mexe a face, a não ser ajudar a mastigar. Mas ele em vez de ele ser um nervo motor, é um nervo que dá sensibilidade. Então tudo que acontece na face é informado ao cérebro pelo nervo trigêmeo. Então quando você se corta o rosto, vai fazer a barba, se machuca, e essa dor é transmitida ao cérebro pelo nervo trigêmeo. Doutor, o que é que pode ser essa neuralgia? Explica para nós, do trigêmeo. Então, a neuralgia do trigêmeo, foi bom a gente ter falado de dor neuropática, porque agora fica mais fácil. A neuralgia do trigêmeo é um tipo de dor neuropática. Então o nervo fica doente
e ele passa a informar, dar informações de dor, mesmo sem estar acontecendo nada de errado com a sua face. E por que isso acontece? Lembra que o nervo é como um fio elétrico. E esse fio elétrico, ele, como o fio elétrico, o nervo é encapado. Essa capa que envolve o nervo, com a idade, tende a se fragilizar. Além disso, nós temos várias artériazinhas que ficam próximas ao nervo. E a gente sabe que com a idade, essas artérias tendem a ficar mais tortuosas. Então, em alguns momentos, em algumas pessoas, essa tortuosidade chega a tocar no nervo, e esse toque no nervo e pulsar, a artéria pulsar em cima do nervo, acaba tirando a capinha lá que envolve o nervo, como desencapasse o fio, e ficaria como se fosse um fio, generalizando e fazendo analogias, um fio desencapado que acaba disparando dor. Tá? Que tipo de dor, doutor? Pode ser choquinho? O que pode ser? Então, é um chocão, assim. A gente não pode menosprezar essa dor. Não é um choquinho, não? Não. Ele fala, porque é uma das dores mais intensas, não é uma doença grave, ninguém morre disso. Mas existem pessoas que se matam por causa disso. Peraí, vamos lá que agora ficou muito sério. Doutor, vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? Quando a gente está fazendo aquele clareamento nos dentes, você faz o clareamento e geralmente, tanto se você faz a laser ou se você faz o caseiro, fica dando uma respostinha. Isso é nada perto do choque que a gente está falando, só pra gente poder ter uma noção. Olha, pra você entender, você já teve dor de dente? Aquela que você quer bater a cabeça na parede. Aquela que quer se matar, e tem gente que é muito parecida com a dor de dente, porque a dor de dente é uma dor neuropática, só que a pessoa tem isso pro resto da vida, se não for tratada. O senhor falou com a idade, a partir de que faixa etária? A partir dos 50 anos. Quanto mais velha, idosa a pessoa, maior a chance disso acontecer. Então vai aumentando a incidência conforme vai aumentando a idade. Isso pode ter relação com alguma outra doença? Acontece porque acontece? A gente tem alguma causa? Uma das causas, e é a principal, é esse contato da artéria com o nervo. E a gente consegue visualizar esse contato através de ressonância ou exames de imagem, e isso é uma dica para um tratamento que é até curativo. Perfeito. Tá? Que é até curativo. Algumas pessoas têm isso causado por esclerose múltipla, por exemplo. Daí a esclerose múltipla não é nada além do que desencapar nervos. Seriam vários fiozinhos desencapados. Né? E coincidentemente o nervo que está relacionado, o nervo do trigêmeo, que é desencapado lá no cérebro, e por isso que a pessoa tem uma dor parecida com a do trigêmeo. Então a esclerose múltipla é uma causa frequente de neurologia do trigêmeo. Doutor, mais ou menos. Essa dor é sempre nessa região? Quando a gente fala de dor de dente, a gente geralmente não sabe exatamente onde é. A gente acha às vezes que é o dente de cima, é o dente de baixo, acha que é um, é o outro. Esse choquinho pode estar distribuído, esse chocão pode estar distribuído aonde? Ele normalmente respeita, lembra que eu falei dos 3 ramos? Ele respeita um dos 3 ramos. Então, normalmente, o segundo ou o terceiro ramos do trigêmeo que são mais afetados. Ele é uma dor que tem normalmente uma coisa que se chama ponto gatilho. É um local que a pessoa encosta o dedo e dispara a dor. Uau! E dispara a dor e de forma muito intensa. Então, a pessoa, às vezes até o vento dispara a dor. Cumprimentar alguém? Bom, agora a gente nem pode, né? Mas se pudesse cumprimentar alguém... Não, essa pessoa é uma pessoa que anda assim. Às vezes até o falar dispara a dor. E se você falou de dor de dente, tem casos em que o ponto gatilho é o dente. Então, encostar o dente. Então a pessoa acha e às vezes até chega a tirar o dente, achando que é uma dor de dente simples, na verdade é uma neuralgia do Daqui a pouco eu quero entender se isso pode ser uma dor constante, se vai doer dia sim, dia não, se uma vez tendo esse gatilho, toda vez que encostar vai doer, só me explica já. Deixa eu só atender antes uma ligação da Sueli, que é de São Paulo. Oi, Sueli, boa tarde. Boa tarde, Jaque. Um abraço, obrigada pela sua participação e pode fazer sua pergunta. Então, Jaque, eu tenho neuralgia no trigêmeos há 10 anos
E há 5 anos atrás, eu fiz um procedimento, que é a colocação de um balãozinho. Eu queria saber do doutor se isso é definitivo ou pode voltar a dor. Quer fazer alguma pergunta a ela, doutor? Não, Já deu para entender? deu pra Obrigada, entender. viu? Um abraço, Sueli, doutor. Bom, a Sueli falou de um dos tratamentos que são eficazes, né? Tem um tratamento que é basicamente curativo, que é separar a artéria do nervo, aquilo que eu falei. Isso você faz quando você identifica o nervo e a artéria comprimindo o nervo. Isso aqui é uma neurocirurgia. Você vai abrir lá na cabeça para fazer essa separação. Hoje em dia é muito seguro neurocirurgia. Se Já, eu vou perguntar já, porque eu já estou aqui um pouco apavorada. Já assisti muito Grey's Anatomy, então já estou um pouco preocupada. Então tem essa... Mas essa é a vantagem de ser curativa. Agora tem procedimentos que são procedimentos que a gente chama ablativos. Que são, você vai lá e vai machucar o nervo para ele não transmitir tanta informação dolorosa. Tá? Esses são procedimentos muito simples, que são percutâneos, ou seja, com uma agulha, você vai com o que a Sueli fez foi com uma agulha, ela passou um balãozinho por dentro da agulha e esse balãozinho amassou o nervo e machucou o nervo. Então o que ela ganhou com isso? Melhora da dor, mas teve uma pequena consequência, que tem gente que é mais ou menos, que é ficar meio amortecido. Era isso que eu ia perguntar. Você pensa pelo que o trigêmeo é responsável, e daí você pensa que talvez abaixe um pouquinho essa função, né? Isso, você abaixa. Então você faz um cálculo... Um custo-benefício aí, né? Isso. Então você não mata todo o nervo, você diminui a sensibilidade, de tal forma que mantém alguma função sensitiva do rosto e não tem esses disparos tão intensos. Agora o nosso nervo se recupera, para o bem e para o mal. Então, a dor pode voltar nesse tipo de procedimento. A incidência de retorno é em torno de 20% em 5 anos. Tá, então, se a gente for parar para pensar, boa parte das pessoas se livram do problema com isso, né? E pode ser repetido. Essa é a grande vantagem. Então se precisar, voltou, pode fazer de novo. Pode fazer de novo. Pode falar. Não, e tem pessoas que são muito idosas, porque pega pessoas idosas, né? E fazer uma neurocirurgia, às vezes é arriscado. Claro. Então o procedimento percutâneo vale a pena nessa faixa etária. Às vezes o diabetes descompensado, problema de pressão, enfim, não precisa necessariamente submeter essa pessoa a uma cirurgia, né? Vamos lá, doutor. O Diego de Curitiba diz: olá, boa tarde, sou paciente do doutor, estou acompanhando o programa, gostaria de mandar um abraço para ele. Jaque, obrigada, Diego, um beijo a todos de Curitiba. Esse comentário aqui é do Leandro Freitas, de Porto Alegre, que diz que está sempre ligadinho no programa, e tá mesmo, né, Leandro? Muito obrigada. A Dolores, de Minas Gerais, quer saber, ela diz que tem fibromialgia, diabetes, perdeu a cartilagem da coluna, eu sei que não é o nosso tema, mas a pergunta dela é: isso tudo pode estar relacionado? O diabetes, sim. O diabetes, sim. A diabetes, principalmente se ela não for controlada, ela facilita com que existam processos degenerativos em todo o corpo, inclusive nas articulações, nas cartilagens, assim como ela disse. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que está excelente para o nosso bate-papo, que é da Valéria, mas eu vou fazer daqui a pouquinho sua pergunta, Valéria, porque eu acho que antes é importante a gente entender como são essas dores. Até falei que eu ia perguntar isso para o doutor. Elas são constantes, o senhor falou que até o vento pode acionar, mas uma vez instaurado esse ponto, sempre que tocar nele vai doer uma vez a cada 2 meses, como é que é isso? Não, são dores paroxísticas que vêm, ficam um período, às vezes vários meses, e tendem a minimizar, depois volta. Pode doer todo dia, doutor? Pode doer todo dia. No período que a gente fala ativo, inflamado o nervo, pode doer todo dia. Como uma crise aguda, vai ficar todo dia doendo. E fica uma dor começa fraquinha, fica muito, muito forte e passa. Dali 5 minutos vem uma dor muito, muito forte e passa. Isso que a gente chama de dor paroxística. E o paciente, às vezes ele não entende, não fala choque, mas ele dá características de dor como se fosse uma dor em choque, que a gente fala uma dor neuropática. Nessa análise clínica o doutor já vai saber o que é, né? Quando a pessoa explica, né? Isso. Mesmo ela não conseguindo falar que é um choque, né? Isso. Agora, doutor,
Fico imaginando, agora a gente vai trabalhar até mais, por mais tempo, demorar mais ainda para se aposentar. Vamos imaginar uma pessoa que começou com essa doença aí aos 50 anos, tem que trabalhar. As mulheres, inclusive, estão engravidando mais tarde, então talvez ela tenha um filho ali de 10 anos, um filho muito jovem ainda para cuidar. Esse homem e essa mulher ativos no mercado de trabalho, com filhos, com família. Isso atrapalha a vida social completamente, não atrapalha? Ah, sim, a pessoa que tem neurologia do trigêmeo não pode sair de casa, não consegue sair, não consegue fazer nada. É um paciente que vai, de todas as maneiras, procurar o médico. Um analgésico funciona? Porque eu estou imaginando que se esse negócio aí está desequilibrado, Então, eu vou conseguir resolver a morfina dor? não é eficaz. Nem morfina. Não. Você tem que dar medicamentos, que normalmente são anticonvulsivantes, que digamos, abaixam a bola do nervo. Eles resfriam o nervo. Então, numa crise álgica dessa, se você for ao pronto-socorro, provavelmente é uma morfina, e é o que se dá normalmente, né? Mas nem morfina vai tratar, é outro tipo de medicação. É medicação para a dor neuropática. E a pessoa teria que tomar todos os dias, doutor? Teria que tomar, se a opção for por tratamento clínico, é uma medicação que tem que tomar de uso contínuo. Me fez lembrar, como eu tenho enxaqueca, me fez lembrar da utilização do topiramato, por exemplo. É isso. Que aí chegou uma hora que eu optei por não tomar, enfim, fazer um outro tratamento, mas todos os dias tomando um remédio que pode trazer, inclusive, alguns riscos também. Tem que se medir tudo, né, doutor? Isso, tem que se medir tudo. Uma coisa é você pegar um paciente que tem 95 anos e que vai tomar o remédio por pouco tempo de vida. Outra pessoa... Imagina, uma pessoa aos 30, eu acredito que possa haver casos eventuais mais cedo. Uma pessoa que ainda quer engravidar, por exemplo, não pode ficar refém de alguns desses remédios, mesmo uma pessoa de 50, a pessoa tem... Imagina, vai viver a vida inteira, vai viver o dobro, talvez, né? Doutor, então agora eu vou fazer a pergunta dela. A Valéria de Andradina, em São Paulo, diz assim: boa tarde, fui diagnosticada com neuralgia do trigêmeo, fiz um exame angiorressonância, ela disse que fez, para ver se há atrito com alguma veia. Porém, ainda não saiu o resultado. Ela já quer saber qual é o risco da cirurgia, caso necessário, e ela quer saber tanto sobre colocar o balãozinho, que acho que é aquele que o senhor falou, como a cirurgia mesmo. Sim, bom, na faixa, 30 e poucos anos, né? Acho que ela não falou que não, doutor. Passa a sua idade pra gente, Valéria, por favor, mas ela me parece ser jovem aqui. Enfim, vamos imaginar que seja bem jovem. Sendo uma pessoa jovem, o melhor procedimento é aquele que vai curar, tá? É vindo a ressonância, mostrando o conflito neurovascular, que a gente chama, o melhor tratamento para ela, eu pensaria em tratamento cirúrgico. Né? Ela ligou também, é isso, né, Vitor? Porque eu vi que ela deixou a pergunta na internet, mas parece que tem uma ligação dela. Vê se vocês conseguem descobrir a idade dela para mim, por favor. Doutor, balãozinho ou a cirurgia, então? A cirurgia. Para jovem é a cirurgia, porque é curativa e é uma cirurgia que tem um certo risco, mas o risco gira em torno de 0,5% a 2%. É muito baixo. É muito baixo para o benefício que vai trazer. Pensando numa pessoa de 50 anos para viver mais 40 anos com dor, né? Pela literatura médica, a gente deve optar sempre pela cirurgia, o paciente podendo. Desculpa te cortar, doutora, ela foi diagnosticada com 40 e tem 42, tá? Mas pode complementar. Muito jovem. É o mesmo raciocínio. Então, paciente jovem, abaixo de 65 anos, tendo condições e tendo diagnosticado a causa, é o melhor operar sempre abaixo de 65 anos. Acima de 65, tem gente que tem 65 e parece que 50. E lá dentro também. Verdade. Tem gente que tem 65 e lá dentro parece 90. Verdade. Então, isso varia de pessoa a pessoa. Mas qual a sua questão genética, como foi sua qualidade de vida, tudo isso vai implicar, né? O que você vai fazer da sua vida a partir dali e tudo mais. Doutor, vamos falar um pouco então sobre como é essa cirurgia? Primeiro, vamos explicar do balãozinho para a Valéria. O balãozinho não é considerado uma cirurgia ou é? É um procedimento percutâneo, não corta. É um neurocirurgião que deve fazer também, doutor? É um neurocirurgião. Fora do Brasil tem alguns que eles chamam pain physician, médico de dor. Nos Estados Unidos tem muito disso. No Brasil, na Europa, é neurocirurgião normalmente que faz isso. Aí como é que é, doutor? É uma agulhinha? Explica pra gente. É uma agulha. Grossa? É um pouquinho mais grossa e que por dentro dessa agulha vai um balão e o balão expande e amassa o nervo.
Então você expande o balão por um tempo tal que a maioria dos neurônios que transmitem dor são lesados e a maioria dos neurônios que transmitem outras sensações não são lesados. Perfeito. Então ela não vai perder, por exemplo, toda a sensibilidade, Não não vai é perder, isso, né? mas ela vai perder a sensibilidade. O que perder vai ser de todo o rosto, porque o balão não é seletivo. Tem um procedimento que eu considero melhor que o balão, Que é o... que é a radiofrequência. Ah, Radiofrequência você vai com uma agulhinha mais fininha e, por exemplo, se a pessoa tem dor só embaixo aqui, o ponto gatilho é aqui embaixo, você vai com uma agulhinha e a radiofrequência ela seleciona o ramo do trigêmeo que você quer tratar. E ela não vai amassar o nervo, ela vai queimar o nervo. Então ela pega e queima e deixa a alteração de sensibilidade no ramo que você quer. Então, em vez de você ter na metade do rosto, como é o balão, você vai ter alteração de sensibilidade apenas naquele ramo você consegue ser mais... mais seletivo. Infelizmente eu tenho que encerrar, eu sei que esse assunto rende mais, então a gente continua preparando conteúdo para vocês no canal do YouTube, tá? Doutor, foi um prazer te receber aqui, muito obrigada. Telefone 0 operadora 11 2384 9823, 0 operadora 11 99861 5000, passando aí para vocês. O site newtonlara.com.br. Ótima tarde, doutor. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu continuo te esperando lá no meu Instagram, @JaqueStefano. Tenha uma excelente tarde. Fique agora com mais uma live do missionário R.R. Soares. Tchau, tchau.